206 pessoas detidas em Brasília no dia 8 de janeiro. Isso depois dos atos de depredação dos três poderes, tá certo? 206 pessoas detidas, né? Detidas e presas no dia 8 de janeiro, tá certo? Dessas 206, 155 foram presas no DECOR, né? Foram detidas no DECOR de Brasília. DECOR é o Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, né? E quem vai falar sobre isso é o delegado Leonardo de Castro Cardoso, responsável pela detenção de 155 brasileiros, cidadãos que foram presos no ato do dia 8 de janeiro, tá certo? Foram 206, 155 nesse DECOR. 51, que é 24,75% do total de presos, não faço ideia onde que foi preso, tá certo? Porque esse delegado só fala dos 155 que foram presos no DECOR, tá certo? Desses 155, apenas 153 estão dentro do mesmo artigo. Apenas dois têm um caso diferente, tá certo? E sobre esses dois, principalmente um cidadão desses dois, que se chama Armando Valentim Cetim Lopes de Andrade, que eu classifico como terrorista, este sim, na qualidade de terrorista, tem uma história muito sinistra. E nós vamos falar e vamos trazer os comentários, né, desse delegado, Leonardo Castro Cardoso, que colaborou, né, ele foi convidado como colaborador na CPI dos atos antidemocráticos lá no Distrito Federal, nessa semana que passou agora, tá certo? Isso depois que teve aqueles apagões aí no Brasil inteiro. Então foi depois desses apagões, tá certo? Gente, esse vídeo é muito curioso e vocês têm que prestar bastante atenção, porque a gente vai fazer uma análise sobre a fala desse delegado, tá certo? Sobre as ações que ele fez no dia 8 de janeiro. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente. Sabe por quê? A gente tem que saber agradecer, né? Gratidão é um gesto de humildade, né? E um gesto de reconhecimento. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que estão compartilhando, que estão comentando, que estão curtindo e que estão se inscrevendo. E aqueles que não se inscreveram, estão vendo pela primeira vez, que se inscrevam agora para vocês acompanharem esse trabalho fantástico que é o trabalho da Comissão Cidadã de Inquérito. Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Esse trabalho já está no vídeo 78, já foram 78 vídeos que nós fizemos ao longo, né, desde o início da comissão. Muitos me perguntam, essa comissão tem poder de investigação? Tem, lógico. Qualquer cidadão tem o direito de investigar, sabe? Qualquer cidadão tem a obrigação de se manter vigilante com relação aos agentes públicos, para que eles correspondam àquilo que é de direito. Para isso que eles são pagos por quem? Por nós, cidadãos. Então, é natural que a sociedade civil participe desse processo de investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Até porque foram muitos brasileiros ali, cidadãos, que foram presos e a sociedade civil quer entender. Então, não basta apenas a Comissão Cidadã de Inquérito, quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito ser instalada lá no Distrito Federal, bem como a Comissão Mista do Congresso, da CPMI dos atos do 8 de janeiro, que alguns chamam de CPI dos golpistas, CPI dos atos golpistas, né? E a gente aqui não tem esse viés político.
tá? Esse negócio aqui, a gente não tem partido político aqui. A gente está visando a defesa do cidadão, de qualquer cidadão, seja de quem votou no Lula, seja de quem votou no Bolsonaro, porque aqui, gente, a nossa proposta é a pacificação, tá certo? E a pacificação passa pelo entendimento. Então, eu fico muito satisfeito quando a gente tem esse monte de pessoas comentando, trazendo opiniões, trazendo ponto de vista. E também fico muito satisfeito quando tem opiniões divergentes. Sabe, tem muitas pessoas que são eleitores do Lula que acompanham a CCI, tem pessoas que são eleitores do Ciro que acompanham a CCI, tem pessoas que são eleitores da Tebet, né? Acompanham a CCI, tem pessoas que não votaram em ninguém e não foram votar que acompanham a CCI e que têm de interesse de conhecer, sabe, o processo de como a gente, sociedade civil, está participando desse momento histórico, né, de acompanhar, de investigar, de se colocar, entendeu? Então, uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo aqui não é julgar ninguém contra ninguém. A gente tem que focar nos fatos, entendeu? E nos acontecimentos. A gente não quer ver pessoas, a gente quer focar nos fatos. E para saber o que está certo, o que está errado, e o que de fato está acontecendo e o que aconteceu. Tá certo? E aí tem aquelas pessoas que às vezes comentam e entram, né, para detonar o Bolsonaro, né? Outros entram para detonar o Lula, né? A gente aqui não está preocupado com isso, não. O Lula já é maior de idade, sabe se defender. O Bolsonaro também já é maior de idade, sabe se defender. A gente aqui está voltado para a sociedade civil, tá certo? Tem pessoas que têm fobia por criticar Bolsonaro, acham que aqui é um fórum para criticar Bolsonaro. Deixa, eles criticam, certo? A gente só espera que essas pessoas façam isso de forma respeitosa. E que aqueles que são a favor do Bolsonaro, né, reajam também de forma respeitosa com esses membros que participam. E não são poucos, são muitos. E tem membros que são cativos, que gostam da CCI. Sabe? Detestam o Bolsonaro, mas gostam da CCI. Porque eles esperam, sabe? Eles também têm carência de conhecer essa realidade que eles estão inseridos. Tá certo? Então, eu tenho o maior apreço para todos aqueles que são de direita, que apoiam o Bolsonaro, como também não desprezo e tenho apreço por aqueles que votaram no Lula. São cidadãos brasileiros. A minha presença aqui é defender o cidadão brasileiro. Então, eu quero que vocês se unam a esse discurso nosso, porque a gente quer fazer a pacificação, tá certo? E a pacificação tem que se dar nos comentários também, né? Essa é uma linha de proposta que nós estamos criando. Se eu estou aqui buscando a pacificação, mas vocês ficam brigando nos comentários, então vocês também estão dificultando esse processo de pacificação. É importante que vocês participam disso de forma pacífica, sabe? Tentando entender. Não fale de demônio, não fale de capeta, não, entendeu? Vamos focar nos fatos, tá? Vamos elaborar em cima dos fatos. Então, eu sou imensamente grato por todos vocês que participam e agradeço, assim, sabe, do fundo do coração, as pessoas que, de uma certa forma, contribuem no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Porque isso também é um gesto voluntário de vocês. A gente percebe que vocês fazem isso com carinho, certo? E com esperança no coração, sabe? Vocês alimentam uma esperança de quê? De que, de uma certa forma, vocês estejam também participando desse processo da CCI. É a forma de você estar dentro do contexto, não ser uma pessoa passiva, não ser um cidadão passivo. Você fala, bem, eu quero estar participando disso, eu quero estar envolvido nisso. Então, uma das formas de se envolverem nisso, né, é acompanhar, divulgar, compartilhar, curtir, né, promover, né, discutir com as pessoas, trazer novos seguidores, sabe? Nós já estamos no Facebook, faltando 250 membros para poder chegar nos 60 mil. É muito, muitas pessoas, 60 mil seguidores para o projeto da CCI é muito, mas é muito pouco para esse universo de eleitores no Brasil, né? De brasileiros que querem entender. Temos também 2 canais no YouTube que participam, né? Tem 30 mil pessoas em cada canal.
Então a gente acha que pode ser os mesmos, 30 de um, 30 do outro. Então a gente somando, perto de 100 mil pessoas participam hoje da CCI. Isso é pouco? Não, é muito. São multiplicadores. São pessoas que vão agregar para esse trabalho nosso, tá certo? Então essa introdução foi muito importante, até porque se for parar para pensar, eu ainda vou falar sobre isso futuramente, sabe? O pessoal que é Lula tem uma dificuldade com karma, sabe por quê? Porque, gente, no fundo do coração, vocês vão entender isso mais na frente, tá certo? O Lula tem uma dívida enorme com o Bolsonaro. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. O Lula tem uma dívida enorme com o Bolsonaro. Por isso que é complicado essa situação, entendeu? Do próprio Lula, de estar fazendo esse enfrentamento com a pessoa do Bolsonaro. Porque, na verdade, o Lula só saiu da cadeia e foi inocentado por causa da existência do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro entrou no projeto político, quer dizer, entrou no cenário político. Se o Bolsonaro não tivesse agariado esse apoio enorme que ele tinha, entendeu? Provavelmente hoje a gente estaria com um membro do PSDB, presidente da República, né? E o Lula talvez anistiado, mas assim, virado mané da vida, tá certo? A necessidade do Lula voltar para o cenário político, sair da cadeia e voltar para o cenário político, é porque o PSDB precisava, né, de uma pessoa que tivesse uma capilaridade que o Lula teve e os conhecimentos também, vamos supor assim, as manhas para ganhar uma eleição, né? Na verdade, ele já ganhou 5, ele ganhou 2 com ele, 2 com a Dilma e essa agora, 5. Né? Um cara que ganha 5 eleições para presidente conhece as manhas, tá certo? Então, a presença dele no cenário político se deve exclusivamente, né, a essa explosão, né, de popularidade do Bolsonaro. Então, eu vou explicar isso no futuro, vocês vão entender isso no futuro. Por isso que é importante que vocês que são Lula ou que são anti-Bolsonaro, entendeu? E percebam, né, que a gente aqui não é contra vocês, não é contra ninguém. E é bom a gente trabalhar esse entendimento. Então vamos ao que é mais importante, porque a gente quer entender como é que 206 pessoas foram presas no dia 8 de janeiro, tá certo? Vem comigo, gente. Né, de nenhuma dessas pessoas. As prisões foram efetivas. Espera aí que eu tenho que colocar esse cara aqui no começo. Vamos lá? Então vamos lá. Então vamos lá. Esse aí é o que vai falar, é o Leonardo de Castro Cardoso. Ele tem formação acadêmica, é bacharel em Direito pela PUC, Goiás, e mestrado em Gestão Pública pela UNB. O seu cargo efetivo é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal desde 2006, tendo atuado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes do DTE, na Delegacia de Roubos e Furtos, no DRF. Ocupou os cargos de diretor de Divisão de Repressão às Drogas 1 e de assessor da Coordenação da Repressão às Drogas, o CORD. Cargo atualmente é diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado do DECOR. Tá aí. Doutor Leonardo, o senhor está aqui pelo convite aprovado por essa Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor está como colaborador. Só esclarecer, né, a minha participação, a participação do departamento que eu estou à frente, que é o DECOR, Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Nós atuamos em 3 investigações, né, na verdade em 3 procedimentos relacionados aos atos que ocorreram no final de 2022 e início de 2023, aqui no Distrito Federal, que foi a situação ocorrida no dia 12 de dezembro, né, onde houve a depredação do prédio da Polícia Federal e de patrimônio público e privado na região central. Sobre esse do dia 12 a gente já comentou aqui, tá certo? E tem uma fala dele no final, que eu não vou aproveitar agora, porque fica muito grande, mas ele fala que ele atuou no começo, mas depois a Polícia Federal tomou conta, que ficou a cargo do Alexandre de Moraes, que ele particularmente, né, o departamento dele, não prendeu ninguém,
no dia 12. Mas vamos entendendo o que é mais importante para o debate de hoje, que é as pessoas presas no dia 8 de janeiro, né? 206 pessoas presas. Vamos também na situação em que foi colocado um artefato explosivo nas imediações do aeroporto, ocorrido no dia 24 de dezembro, e posteriormente atuamos nos atos de invasão dos prédios públicos ocorridos no dia 8 de janeiro, na região central de Brasília. Então, para você que está entrando agora pela primeira vez, que vai se inscrever no nosso canal, saiba que nós já fizemos um vídeo sobre o caso do dia 24 dos homens-bombas no aeroporto. E esse caso a gente já resolveu, realmente não tem nada a ver com a questão dos patriotas, tá certo? Aquilo foi realmente uma armação. Era uma bomba fake, o cara tinha colocado a bomba lá, e o cara que colocou a bomba ligou para a polícia para falar, tem uma bomba aqui. Então a história é até engraçada, né? Mas vocês vão poder acompanhar isso se vocês forem no nosso histórico. Mas hoje a atenção nossa é para o dia 8 de janeiro, à noite, as pessoas que foram presas à noite. Porque no dia de manhã eles prenderam mais de 1.000 lá no QG. Mas as pessoas que foram presas no dia 8. As investigações relacionadas ao dia 12, nós atuamos preliminarmente, né, durante uma semana aproximadamente. Depois, essas investigações ficaram a cargo da Polícia Federal, assim como os fatos ocorridos do dia 8, né, nós realizamos os procedimentos de autuação em flagrante de algumas pessoas, e no dia seguinte as investigações também foram encaminhadas para a Polícia Federal. Né. Doutor Leonardo, quantas prisões foram realizadas pela Polícia Civil no dia 8 de janeiro de 2023? Por quais crimes essas pessoas foram presas? Onde essas pessoas foram pegas ou estavam antes de serem apresentadas na Polícia Civil do Distrito Federal? E deixando claro aqui que a Polícia Civil não realizou a detenção, né, na rua de ninguém, né, de nenhuma dessas pessoas. As prisões foram efetivadas pela Polícia Militar, né, e aí essas pessoas foram conduzidas para a Polícia Civil e aí foi formalizada, né, a prisão dessas pessoas. Elas foram autuadas pela Polícia Civil. Essas pessoas que foram presas, elas foram presas depois das 17 horas, viu, gente? Porque antes das 17 horas não houve prisão. Houve a quebradeira e a turma da Força Nacional começou a chegar por volta das 17 horas, que é onde foi feito as prisões, né? Por volta de 6 horas, a turma já estava ali prendendo o pessoal, tá certo? Então a turma que veio cedo e depredou, daquela turma ali não ficou ninguém. A turma foi embora, né? Mas vamos acompanhando para vocês terem ideia. Foram 206 presos pela Polícia Civil em algumas unidades, dentre elas o meu departamento. Eu não tenho conhecimento, não tive acesso aos inquéritos instaurados em outras unidades, mas a maioria dessas pessoas foram autuadas no meu departamento, né? Aí fica uma questão, sabe? Esses 51 detentos, esses que foram presos, né, 24,75%, peraí, 206, né, 51. E esse pessoal foi preso mesmo? Foi preso aonde? Será que eram os que estavam quebrando, o pessoal lá, né, que estava quebrando? E depois, será que foi preso ou será que não foi preso? Porque a gente teve o caso do rapaz do relógio, que estava lá dentro andando numa boa. Ele não foi preso nesse dia, foi preso muito depois. Disseram que foi em Goiânia, né? Teve o caso daquela Ana Priscila, que era tida como líder dos bolsonaristas, que estava lá insuflando o pessoal lá, né, nas suas redes sociais e no QG, e que depois aparece ela criticando os bolsonaristas, né, que metendo o pau no Bolsonaro, sabe, detonando o Bolsonaro. Então já está comprovado que ela é infiltrada. Essas pessoas não foram presas no dia 8 de janeiro, tá certo? Inclusive tem uma cena da Ana Priscila sentada no chão com os militares lá, o pessoal que cercou, né, os patriotas. Ela estava já rendida. Aparece ela fazendo assim, ó, continência, né?
sentada, tirando uma onda. Só que ela não foi presa naquele dia. Engraçado, né? Ela foi rendida, ela parece rendida, mas ela escapou, não foi presa. Então, isso é muito curioso. Vamos acompanhando. No DECOR. No DECOR foram 155 pessoas presas na noite do dia 8 de janeiro. A grande maioria dessas 206 pessoas foram autuadas pelo crime do artigo 359-M do Código Penal, né, o crime de golpe de Estado. Algumas foram presas pelo artigo 359-L. Então vamos lá. Artigo 359-L. Algumas pessoas foram presas por esse artigo. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo-os ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão de 4 anos a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, dentro do DECOR, né, tiveram prisões dentro desses artigos aí. Vamos vendo. Outras foram presas por porte de arma branca, desacato, resistência, mas isso é a grande minoria. Então vamos lá. Presos por arma branca. O que é arma branca? Artefatos cortantes ou perfurantes, normalmente constituídos por peças em lâmina ou oblonga, ou seja, facas, estiletes, punhais, espadas, canivetes, seringas, são armas brancas, pois são instrumentos perfurocortantes, ou seja, podem ser usados para furar ou cortar tecido humano. Tá certo? No domingo, hein? Brasília vazia. O crime de desacato, artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esses são os crimes que ele citou nos artigos, né? E o crime de resistência, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionários competentes para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Então, esses foram os artigos que ele citou, né, que eram a minoria. A maioria foram presas pelo artigo 359. A maioria foi presa pelo artigo 359-M, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, pena de reclusão de 4 anos a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Então, a grande maioria foi preso pelo artigo 359, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça. Aí eu pergunto a esse delegado, né? Que grave ameaça? Que violência foi essa? Será que eles estavam portando como é que chama? Aquelas metralhadoras russas, né? Aquelas, sei lá como é que chama, né? Baionetas, tanques, estavam portando bazucas, né? Grave ameaça. Vamos entender isso, né? Grave ameaça. Que violência é essa que essas pessoas usaram? Essas pessoas que foram presas, que estão sendo acusadas disso, né? Do artigo 359-M. Elas foram, foram detidas, né? Nos prédios públicos, naquelas manifestações. Como eu disse, eu não tive acesso, não tenho conhecimento sobre aproximadamente 50 prisões que foram realizadas em outras unidades. No DECOR, foi apresentada uma situação, né? Na verdade, 2 situações. Das 155 pessoas presas no DECOR, 153 estavam na mesma situação. Foram detidas dentro do prédio do Palácio do Planalto, né? 155 pessoas detidas dentro do Palácio do Planalto. Essas detenções ocorreram após as 17 horas. Quando as imagens que mostram o pessoal fazendo o vandalismo, eram 15 horas, ainda não era nem 15 horas, eles começaram a entrar lá e quebrar. Depois houve a evacuação desses prédios.
foi evacuado. Depois, os patriotas chegaram por volta de 5 horas e adentraram dentro desses prédios, assim, sabe? Na maior ingenuidade. E foram presos. Esses patriotas, esses 155, que apenas 2 não foram presos nessa situação. Ele vai falar sobre isso. Acompanhe. E outras 2 pessoas foram presas também pelo mesmo artigo, autuadas no mesmo artigo, mas em uma situação um pouco diferente, pois a gente já tinha uma investigação preliminar com relação a essas pessoas. Agora é que eu quero que vocês prestem bastante atenção. São 2 pessoas. Elas todas estão no artigo, né, 135M, né? Eu acho que é isso. Mas 2 pessoas foram presas em situação diferente. 153 dentro do Planalto, depois das 5 horas. Entendeu? E essas 2 pessoas é aí que nós vamos investigar. Esse lance aí que é o objetivo principal desse vídeo de hoje. Vamos lá. Elas foram detidas, então, dentro do Palácio do Planalto. Então foram 150 pessoas presas no DECOR, 153 presas dentro do Palácio do Planalto. 2 presas fora do Palácio do Planalto. Essas 2 pessoas presas, vocês vão conhecer a história delas. Então, antes de mais nada, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, né, de se inscrever no YouTube, se inscrever, seguir a gente no Facebook, e não se esqueça de participar com a gente desse projeto que é a CCI. Tá vendo como é que é interessante? Né? Vamos analisando. Pelos elementos apresentados naquele momento, né, nós, o papel do delegado de polícia, da Polícia Civil, avaliar naquele momento ali, no calor do momento, a conduta daquelas pessoas e enquadrar ou não em algum artigo do Código Penal, né, ou de alguma lei penal. Naquele momento, os elementos que foram apresentados, né, que seriam aí os depoimentos dos policiais militares, os interrogatórios daquelas pessoas, imagens, né, que a gente observou também, isso estava passando ao vivo na TV, e também o contexto daquilo ali, a nossa convicção foi de que essas pessoas tiveram participação no crime de golpe de Estado. Nossa convicção foi que essas pessoas tiveram participação no crime de golpe de Estado. Prestou atenção na fala dele? Nossas convicções. Ele teve convicção, ele estava convicto que essas pessoas participaram de um crime que chama golpe de Estado. Presta atenção. Por isso foram autuadas, né? Considerando o fato de que estavam dentro do Palácio do Planalto. Bem, o simples fato de estarem dentro do Palácio do Planalto dá a esses delegados a convicção de que essas pessoas cometeram ato violento contra o Estado Democrático de Direito, tentativa, né, de tomar o poder por ato violento, golpe de Estado por ato violento. Vamos acompanhando. Que tipo de pessoas foram parar dentro do Palácio do Planalto? Realmente, haviam idosos, né, eu tenho o levantamento aqui, se for interessante, posso falar, uma porcentagem eram pessoas com mais de 60 anos, tinham jovens, então era bastante variado, pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, pessoas de outros estados, esse público era bastante variado, mas independente disso, nós julgamos os fatos, né, nós avaliamos os fatos, né, e não as pessoas. Então essa foi a convicção naquele momento. A convicção foram os fatos, não as pessoas. Então, o atentado contra a tomada de poder de forma violenta, aqueles idosos, senhoras, jovens, tinha crianças, não sei, né, pessoas com poder aquisitivo, sem poder, quer dizer, um espectro variado de pessoas. E tinha um significado de pessoas idosas. Aí eu pergunto, essa convicção sua é baseado no fato deles estarem dentro do Planalto, Palácio do Planalto, às 5 horas da tarde, ou vocês apreenderam dessas pessoas que vocês, né, deteram lá no DECOR, vocês aprenderam com elas
granadas, bazuca, metralhadora, pistola, rifle, coquetel molotov, estilingue, vamos supor assim, seringa, facas. Será que vocês fizeram aquilo que as polícias dos DECOR, das polícias civis costumam fazer, né? Pegar aquelas, quando apreende assim um grupo de criminosos, de bandidos, aí expõe aquelas armas assim na mesa, põe o símbolo da polícia, aí tira foto, faz até letra com as balas, né? Com os projetos, faz o símbolo da polícia com os projetos. Vocês fizeram isso? Vocês têm esse volume de artefatos bélicos que essa turma possuía? Vocês conseguiram aprender nesse volume de pessoas que vocês deteram nesse dia 8 de janeiro? Idosos, jovens? Vocês fizeram exposição disso? Vocês têm foto disso? Eu não conheço. Se vocês têm, você devia ter mostrado. Porque, olha, para você tomar um poder, você precisa de ter armamento. Tá certo? Essas pessoas que foram presas, o que vocês tiraram delas? Alguma arma? Alguma metralhadora? Alguma bazuca? Entendeu? Algum artefato explosivo? Que seja. Né? Que seja um isqueiro. Vocês tiraram isso delas? Então a convicção que você tem é porque ela estava dentro do Palácio do Planalto? Essa é a convicção que você tem para dizer que essas pessoas queriam dar um golpe de Estado? Vamos acompanhar. Isso poderia até ter mudado posteriormente, né? Mas nós não tivemos acesso a mais nenhuma informação. Eu fui acionado e cheguei ao departamento às 16 horas do dia 8. Convoquei todos os policiais do departamento, nós fizemos ali, foram 155 pessoas autuadas, como eu falei. Todas foram interrogadas. Eu saí no outro dia às 13 horas do departamento, né? O flagrante durou toda a madrugada. Vamos entender isso. Seu delegado falou que chegou às 4 horas e reuniu o seu contingente lá. Não sei se eles estavam de plantidão, se estavam aquartelados, né? Porque a polícia militar não estava nem de plantidão, nem aquartelada quando a coisa estava acontecendo, tá certo? Depois que a turma foi embora, que a polícia chegou e os pobres coitados dos brasileiros, daqueles que estavam lá protestando, entraram nos prédios lá e se deram conta que estava diante de uma tragédia, né? E aí a polícia chega e prende essas pessoas. Então você chegou às 4 e ficou até às 13 horas da manhã fazendo audiência, né? Então vamos lá. Aí fica essa pergunta aqui, ó. Quem preside a audiência de custódia? A CPP, ao regrar as atribuições dos sujeitos processuais, conferiu tais características somente aos magistrados. Assim, caberá aos juízes e aos juízes somente presidir as audiências de custódia. Vocês prenderam e ouviram 155 pessoas Você chegou às 4, mas eles foram presos depois das 5. Deve ter chegado lá por volta de 7 horas, mais ou menos. Então, das 7 até meio-dia, vocês conseguiram fazer, né, essas audiências de custódia do jeito que vocês fizeram, acharam que fizeram, não sei se fizeram, né? 150 brasileiros. Vamos ver aqui, continuar o raciocínio desse senhor. Dormi, quando eu acordei, a investigação já não estava conosco, né? Nós distribuímos esses inquéritos para a Justiça Federal, porque o crime de golpe de Estado é de competência da Justiça Federal. Nós distribuímos para a Justiça Federal e, naquele momento, assim que o inquérito chegou, os juízes das varas federais já declinaram a competência para o STF. Então, as denúncias foram feitas pelo DECOR, foram denunciados por crime de atentado de golpe de Estado, atentado violento de tomada de poder,
Então, a responsabilidade da precariedade da audiência de custódia ficou a cargo do diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado do DECOR do Distrito Federal. Essa é o meu entendimento. Eu quero saber se vocês que estão participando, né, dessa leitura pensam da mesma forma, né? Porque me parece que ele falou isso, né? Ele teve a convicção de que essas pessoas estavam cometendo um ato de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, tomada de poder, porque estavam dentro do Planalto. Essa é a versão dele. Mas ele não apresentou nenhum artefato, né, que foram na posse desses elementos. Então, e essa audiência de custódia... Foram 155 presos, né? Claro que eu não interroguei todos, a gente fez uma força-tarefa, eu tinha lá o apoio de mais 5 ou 6 delegados, né? Se eu fosse fazer o interrogatório de todas essas pessoas, provavelmente eu passaria 3 a 4 dias ouvindo essas pessoas, né? Mas eu tive acesso no dia, né? Assim que os delegados faziam o interrogatório, eles me passavam, eu lia, até para avaliar a conduta daquelas pessoas, e as pessoas declaravam, algumas declaravam o motivo, né, o objetivo delas ao participarem daquelas manifestações, outras não, algumas até ficavam em silêncio, né? Então esse aí é o Dr. Ribeiro, advogado criminalista, militante, pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, da MBA em Gestão Empresarial, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tá certo? Eu fui no primeiro que eu achei na internet, gente. Vocês podem pesquisar, vocês vão entender isso se vocês acharem, né, conveniente pesquisar também. Então, ele tem um artigo lá, eu vou até ler o artigo dele para vocês, como funciona a audiência de custódia. Você sabe o que ocorre após uma pessoa ser presa em flagrante? Você sabia que ela deve ser apresentada em juízo, ou seja, levada à presença de um juiz para que sua prisão seja analisada na chamada audiência de custódia? O que é audiência de custódia? Após ocorrer prisão em flagrante, o acusado deve ser levado à audiência de custódia, na qual estarão presentes o juiz, o Ministério Público, o preso, a defesa do preso, para que o magistrado analise as circunstâncias do fato e da prisão. Nesta audiência, o juiz ouvirá a pessoa presa, o Ministério Público e a defesa, e em seguida decidirá se o melhor ao caso é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou seja, se o acusado permanecerá preso ao longo das investigações e ou processo, a substituição da prisão por outras medidas cautelares, a revogação da prisão ou o seu relaxamento. Na revogação, o juiz entendeu que a prisão em flagrante estava correta e era legal, porém, não é necessário que a pessoa seja mantida acautelada. Já no relaxamento, o magistrado entende que ela até poderia ser devida, mas houve alguma ilegalidade no momento da prisão, razão pela qual o acusado deve ser posto em liberdade. Qual a importância do advogado na realização da audiência de custódia? Um advogado bom e preparado, ou seja, que tenha estudado o caso e reunido informações relevantes, poderá auxiliar seu cliente a conseguir sua liberdade na audiência de custódia. Para isso, o advogado deverá apresentar argumentos que justifiquem a liberdade da pessoa, como comprovar que ela possui emprego, residência fixa, bons antecedentes, filhos menores e dependentes e etc. Além disso, ele poderá analisar e apontar caso haja falha e ilegalidade ocorridas no momento do cumprimento da prisão em flagrante ou na busca e apreensão, por exemplo. Assim, o advogado sustentará na audiência de custódia a possibilidade de liberdade provisória, pedindo, caso necessário, a substituição da prisão preventiva por alguma medida cautelar presente no artigo 319 do Código de Processo Penal, como tornozeleira eletrônica, nos casos de prisão legal, né? Mas pode sustentar também o relaxamento da prisão quando tiver acontecido alguma ilegalidade, como ocorreu nos casos em que o acautelado é agredido desnecessariamente pelos policiais no momento da prisão. Lembre-se
de que o Ministério Público sempre irá se manifestar nestas audiências e pode entender ser necessário a manutenção da prisão. Então, nunca é uma boa ir para ela sem ter um bom e preparado advogado ao lado, tá certo? Quem fala isso é o Dr. Ribeiro, advogado criminalista, militante, né? Esse senhor que aí você está vendo, tá certo? Então, meu delegado, eu gostaria de saber de você, essas pessoas idosas que você prendeu por simplesmente estarem dentro do Palácio do Planalto, essa foi a convicção que você tem para me dizer? É o único argumento que você sustenta? Essas pessoas foram presas com ato de violência de tomada de poder, né? Atentado contra o Estado de instituição de poder. Pessoas idosas. Essas pessoas continuaram presas? Pessoas tinham residência fixa, ficha limpa, vocês procuraram saber? Elas tinham advogado quando vocês fizeram, né, essa interrogação? Tinha um juiz ali, tinha Ministério Público? Vocês conseguiram fazer isso? Tá certo? Então, olha aí. Tamanho do problema que nós estamos vendo na fala. O senhor se recorda de Armando Valentim Cetim Lopes de Andrade, pessoa presa por seu departamento no dia 8 de janeiro? Conseguiria nos dizer o que Armando Valentim falou em seu interrogatório? Das 155 pessoas, 153 foram presas na mesma situação e 2 foram autuadas por uma situação diferente, né? E eu me lembro do depoimento do Armando Valentim, porque ele foi uma dessas pessoas que foram autuadas por uma situação um pouco diferente. Agora sim, agora nós vamos chegar à parte principal desse vídeo, que é a prisão desse Valentim. Esse Valentim, para mim, na minha opinião, é um terrorista. Por quê? Porque ele provocou terror, quer dizer, ele provocou uma sensação de insegurança, uma sensação de estado de alerta e uma sensação de possível crime contra, né, o Estado Democrático de Direito. Esse sim merece a atenção de vocês. Mas vamos entender o caso dessa pessoa. Das demais. Nos dias anteriores, se eu não me engano, na quinta-feira anterior aos atos, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que algumas pessoas estariam planejando a colocação de explosivos ou a incendiar veículos em subestações de energia do DF, especialmente de Taguatinga, para provocar uma interrupção de energia na região central de Brasília e assim provocar o caos, né? Nessa denúncia anônima foi citado o nome e o veículo do Armando Valentim, né? Com isso, nós iniciamos uma apuração, os policiais confirmaram várias informações que estavam, né? Esse é o procedimento, quando a gente recebe uma denúncia anônima, a gente não instaura um inquérito já de imediato, é necessário validar algumas informações para ver se tem algum sentido aquela denúncia. Já nas apurações preliminares, nós ficamos convictos de que podia acontecer algo, porque realmente ele utilizava aquele veículo, né? A descrição dele batia com o que foi falado na denúncia anônima. Nós fizemos um acompanhamento do Armando Valentim. Então preste atenção. Ele acabou de falar que ele estava convicto que esse Armando Valentim era um terrorista em potencial, tá certo? Então ele identificou ele, começou a monitorar esse menino, esse senhor, né, que ele tem mais de 40 anos, o veículo desse senhor. Então ele era uma ameaça forte, né, a um atentado terrorista. Então vamos continuar acompanhando. Inclusive colocamos policiais nas subestações de energia próximas ao local, que havia sido referido na denúncia. Policiais passaram a noite nesses locais para tentar evitar algum tipo de ato, né? A Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil atuou também, né? Fizeram rondas com a nossa aeronave nessas estações de energia para tentar evitar qualquer ato de vandalismo. Tá vendo? Porque isso é terrorismo? Olha o tanto que teve que mobilizar, né, as forças de segurança do Estado para evitar que uma ameaça dessa seja concretizada.
Era uma ameaça fake? Era embuste? Era simplesmente para aumentar a narrativa de que o QG é um lugar de subversivos? Entendeu? Então, olha só o tamanho do imbróglio, tá certo? Esse Valentim estava sendo monitorado por ter sido uma denúncia anônima falando que essa pessoa estava divulgando que ia ter, né, esse tipo de atentado nas instalações elétricas, fazer o caos em Brasília. Então é terrorismo. O cara botou terror, tá certo? Esse sim é um terrorista quanto mais. E no dia dos atos do dia 8, os policiais estavam acompanhando o Armando Valentim. Observaram quando ele se dirigiu à região central de Brasília, participou das manifestações. Peraí. Então ele estava sendo monitorado. Um homem potencial, um terrorista em potencial que estava ameaçando explodir Brasília. Ele estava sendo monitorado. O pessoal que estava monitorando viu ele indo para os atos e não prendeu. Deixou ele fazer isso. Isso é curioso. Não é curioso? Se ele é uma forte ameaça, se você estava convicto que esse rapaz estava propenso a explodir, né? Então, se ele estava indo na direção das manifestações e ele estava sendo monitorado, vocês deixaram ele ir? Então, olha que imbróglio, hein? E ele deixou o carro dele em uma rua da cidade estrutural. Opa, ele deixou o carro dele na linha estrutural. Então, há pessoas que devem morar por ali. Ou se então, tem seu veículo próprio. Ele não era pessoas que vieram em ônibus para o QG. Né? Vamos entender isso devagarinho. Após as manifestações, ele voltou para a cidade estrutural e no momento que ele pegou seu veículo, nós fizemos a abordagem. Peraí. Então ele participou dos atos, não foi preso nos atos, retornou, entrou no seu veículo, depois que vocês apreenderam ele. O homem que era acusado, que vocês tinham convicção que queria explodir Brasília, vocês deixaram ele participar dos atos e ele não foi preso lá dentro. Vocês prenderam 150 pessoas, 155, 206 pessoas no dia 8 de janeiro e não prenderam ele? Ele saiu de lá? Na boa? Não estava dentro dos prédios? Tá difícil entender isso, né? Acompanhe. Ali poderia ter algum explosivo ou alguns instrumentos para que ele provocasse. Ele voltou para a cidade estrutural e no momento que ele pegou seu veículo, nós fizemos a abordagem. Ali poderia ter algum explosivo ou alguns instrumentos para que ele provocasse esses incêndios. Nós abordamos, sabendo que ele tinha ido para as manifestações. Ele foi questionado no momento e disse que realmente havia participado das manifestações e havia invadido 2 dos 3 prédios invadidos. E os policiais conduziram ele para o DECOR. Ele invadiu 2 prédios. Ele estava sendo monitorado. Era o homem que ameaçou explodir as centrais elétricas de Brasília. Explodir abastecimento de água. O homem terrorista. Estava sendo monitorado. Entrou em 2 prédios. Saiu numa boa. Retornou para o carro. Foi preso depois? Então, vocês não tiveram... Vocês não arriscaram demais? Ou vocês acharam que era um anúncio fake, para poder criar narrativas para a mídia, dizer que lá no QG tinha esse tipo de terrorista? Vamos ver. No momento que ele pegou seu veículo, nós fizemos a abordagem. Ali poderia ter algum explosivo ou alguns instrumentos para que ele provocasse esses incêndios. Nós abordamos, sabendo que ele tinha ido para as manifestações. Ele foi questionado no momento e disse que realmente havia participado das manifestações e havia invadido 2 dos 3 prédios invadidos. E os policiais conduziram ele para o DECOR. Lá ele foi interrogado, ele confirmou, agora respondendo a pergunta do senhor, ele confirmou que havia participado dos atos, que havia ingressado, se eu não me engano, no STF e no Congresso Nacional. Confirmou que participou
das manifestações e frequentou o acampamento em frente ao QG do Exército durante 40 dias, antes dos 40 dias que antecederam aqueles atos. Participou de reuniões entre os organizadores, acabou ganhando a confiança dos organizadores. Citou o Alan Diego como um dos organizadores, né, e relatou também que durante um período em que ele frequentou o acampamento, sempre ouviu conversas relacionadas à colocação de explosivos ou ao incêndio de veículos e prédios públicos em algumas regiões, para eles consideradas estratégicas no Distrito Federal, para provocação do caos, né? Então tá certo. Esse era o homem que você estava monitorando, que queria explodir Brasília e que entrou nos 2 prédios, no STF e no Planalto, saiu de boa, né? E depois é que vocês foram prender o cara. Estou entendendo. Vamos lá. E assim culminar com a intervenção militar. Ele citou ele narrou que não concordou com esses atos de vandalismo e por isso não participou. O que... Peraí. Ele não concordou, por isso não participou, mas ele esteve dentro do STF e esteve dentro do Palácio do Planalto. O homem que estava sendo monitorado, que tinha botado terror nas redes sociais, ele foi denunciado, uma denúncia anônima de que ele queria explodir, né, a infraestrutura do governo, do Distrito Federal. Ia causar um pânico, né, um apagão geral em Brasília. Né? Esse senhor não concordava em participar das manifestações daquela quebradeira? Não foi preso lá dentro? Vamos entender. Gente, eu fico rindo, não é de sarcasmo, não. É de nervoso, sabe? Quando começa a rir assim, é psicológico, é de nervoso. E eu posso acrescentar quanto a isso, é que não foi só o Armando Valentim que citou essa situação de planejamento de incêndios e explosivos em algumas regiões, nessas estações de energia. Me lembrei agora que o Armando Valentim citou também o viaduto da rodoviária, né, que eles chegaram a conversar no acampamento. Para estourar, implodir o viaduto da rodoviária? Colocar um explosivo no viaduto da rodoviária do Central de Brasília, né? Ele disse que isso foi cogitado lá entre esses organizadores, né? Isso também constou no depoimento do George Washington e também no depoimento do Alan Diego. George Washington e o Alan Diego. A turminha lá da bomba fake no aeroporto, tá certo? Que a gente já falou sobre eles. Se vocês quiserem, pesquisem aí nas nossas comissões cidadãs de inquérito, nos vídeos anteriores. A gente fala sobre isso, vocês vão entender direitinho. Essa turminha aí das pousadas. Vamos vendo. Então, gente, quero dizer para vocês, tinha mais assunto, certo? Que sobre o 12 de dezembro, que ele fala, né, que a Polícia Civil atuou, depois vem a Polícia Federal, toma conta e entrega para Alexandre de Moraes e ninguém fica preso, né? Enfim, as pessoas que foram presas, um era um jornalista que estava cobrindo o evento, né, que não tinha nada, não participou, estava só cobrindo, 2 jornalistas, todos de direita, né? E a gente teve lá o fotógrafo, aquele fotógrafo que esteve dentro do Planalto também cobriu o evento lá do dia 12, ninguém incomodou ele, né? E as mensagens, e as fotos dele rodou o mundo, né? Então, esse terrorista teve uma publicação dele no Metrópole. Isso foi no dia 23 de junho, agora, 23 de junho, tá certo? Só que aconteceu o seguinte, né, eles publicaram a foto desse senhor e depois eles tiveram que atualizar. E aí tirou a foto dele e colocou uma foto lá, né, de um plano aberto, o pessoal fazendo depredação. Só que quando você coloca a foto numa matéria, e você, né, cria esse link, a busca, ele fica na busca. Quando você vai fazer uma busca
sobre a pessoa, aí aparece lá, ele aparece nessa reportagem, aí aparece a foto dele. Mas, quando você entra na matéria, a foto dele não está mais lá. Eles atualizaram. Então, apareceu e tirou. O Metrópole quis proteger a imagem dessa pessoa. Então, nós vamos colocar aqui a foto que aparece no link, quando você faz a busca. Só que eu vou colocar uma tarja preta no rosto dele para não ter amolação, tá certo? Porque vocês querem preservar a imagem desse terrorista. Não sei por quê. Eu acho que a CPMI devia convocar esse senhor, tá certo? Porque ele esteve dentro dos 2 prédios e ele disse que ia explodir Brasília. Esse é o link, ó. O golpista preso no 8 de janeiro afirmou que líderes do acampamento planejavam ataques à bomba. Esse aqui é ele estava com a namorada dele, né? Isso saiu no Metrópolis. Esse link fica, gente. Quando você vai fazer a busca, na busca aparece a foto do link, mas quando você entra, quando atualiza, a foto já não está mais lá, entendeu? Então, para não ter a amolação, que a Comissão Cidadã de Inquérito quer ser, né, é uma comissão séria, nós ainda vamos manter, né, essa pessoa assim de forma discreta. E que a CPMI apure isso, né? Essas questões aí, e essas fala desse delegado, que eu acho muito séria, né? A convicção que ele apresentou, que essas dos 155 pessoas são pessoas violentas que tentaram tomar por foto, né, tentar o poder de forma violenta, um golpe de Estado de forma violenta. A única convicção que ele apresentou foi porque elas estavam dentro do Palácio do Planalto, certo? Nem apresentou prova material, assim, não tem individualização. Ele foi todo mundo ali, ó, denunciado. Montou lá uns 5 delegados. Eu não sei se teve juiz, me dá o nome do juiz, a assinatura do juiz, dos advogados de cada um deles, se eles foram ouvidos, se eles passaram por processo legal. Se não, meu amigo, aí a cidadania tem que ir para cima, né, dessas irregularidades, e a sociedade civil tem que cobrar explicações disso aí. E se tiver feito de forma irregular, os responsáveis por essas prisões têm que ser responsabilizados, tá certo? Porque são cidadãos, são pessoas de bem, que estavam protestando contra uma situação política que era válida, interessa de que forma que eles estavam protestando. Agora, se teve pessoas que entraram lá dentro e fizeram, né, o caos dentro desses prédios, que identifique individualmente essas pessoas. Mas vocês pegarem pessoas idosas, só porque estavam dentro do Planalto, e dizer para ele, isso aí já configura, te dá uma convicção de que essas pessoas são terroristas, são criminosas e queriam fazer um atentado contra a democracia, contra o Estado democrático, queria tomar o poder, um golpe de Estado. Isso é sério, tá certo? Então, comentem, gente, mas comentem com carinho, com propriedade, sabe? Vamos focar nos fatos. A gente está aqui para procurar a pacificação, tá certo? E quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, entendeu? Para a gente não interessa. A gente interessa resolver isso aí. Porque são cidadãos brasileiros. Qualquer cidadão brasileiro que seja violentado por agentes do Estado, a cidadania tem que se manifestar. A sociedade civil tem que se manifestar. Tem que ser organizada para isso. Por isso eu convido vocês para não desistirem da CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, porque essa é um fórum de debate aberto em que a gente não tem nada para esconder, mas sim, somos vigilantes, somos sentinelas, estamos atentos aos acontecimentos e não queremos nos omitir. Então compartilhe, comente, e se inscreva, tá certo? E principalmente dê a sua contribuição, e a gente agradece de antemão aquelas pessoas que estão contribuindo, porque gratidão, gente, a gente reconhece sempre. E a melhor forma de eu retribuir, né, essa ajuda espontânea dos Pix de vocês é continuar mantendo esse estado de sentinela da sociedade civil para que o Brasil continue sendo uma grande nação. Mas para isso,
não podemos ficar deitado eternamente em berços esplêndidos, tá certo? Por mais que a gente tenha um mar azul, céu profundo, entendeu? E a gente não pode desistir desse paraíso, porque Deus nos deu esse lugar para morar. E nós temos a obrigação de zelar por ele. E eu conto com vocês, tá bom? Aqui é João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Fique com Deus. É Minas Gerais, um estado de espírito. Conto com vocês, hein? Não me abandone, que eu não abandono vocês. E a gente, de mão dada, a gente não abandona esse país maravilhoso. Um abraço.